Graça e paz, queridos, amém? Graça e paz você que está nos acompanhando de casa. Nós estamos na nossa terça apologética, enquanto a terça pink não volta. Mas as mulheres já têm feito um protesto mudo, né? Colocando Sharp rosa, colocando aquele protesto de volta a terça pink. Mas até voltar a terça pink, as nossas terças-feiras serão terça-feira apologética. E espero que você esteja sendo edificado em nome de Jesus. Queridos, hoje nós vamos falar a respeito, nós temos tratado alguns assuntos. A apologética, ela é uma ciência dentro da teologia, ela é um ramo da teologia, se assim a gente pode dizer, que ela trabalha com a defesa da fé. Ela traz as bases da nossa fé e ela vai nos apresentando argumentos, e a gente tem trazido às terças-feiras argumentos bíblicos, argumentos filosóficos, argumentos científicos, para a gente aprender a responder esses questionamentos, que na maioria deles, se não todos eles, são infundados, e conforme você começa a combatê-los, eles começam a ruir diante de nós. Nós já vimos algumas pessoas relevantes, quando falamos na primeira terça-feira, se não me falha a memória, quando falamos a respeito da fé e da ciência, e nós citamos naquele dia, eu acredito que devem ter todos os vídeos na página nossa do YouTube, você pode voltar lá, se você não viu. Nós falamos a respeito da fé e da ciência, e nós citamos vários cientistas cristãos, que ao longo da história deixaram marcas e herança para todos nós, herança na história, como por exemplo falamos no dia a respeito da indústria óptica, criada por um cristão, como falamos de tantos outros nomes, como Kepler, que foi quem desenvolveu a questão do microscópio, tão usada, né? Lógico que nos padrões de antigamente, mas através do descobrimento desse homem, através das pesquisas desse homem de Deus, as coisas foram avançando, e ele se tornou pai de tantas coisas da ciência moderna como conhecemos hoje. Depois, na terça-feira seguinte, nós falamos a respeito de cristãos que impactaram a história da raça humana no quesito social, quando nós citamos vários homens e mulheres que lutaram por causas sociais. E nós falamos, inclusive nesse dia, uma informação tão importante para nós como cristãos. A igreja, o verdadeiro cristianismo, ele gera marcas de transformação na sociedade que ele vive, no meio em que ele vive. E foi nessa terça-feira que nós estudamos pessoas que se levantaram contra a escravatura na Inglaterra, nos Estados Unidos, gente que se levantou para lutar pelos direitos das pessoas que estavam presas a serem tratadas como gente. Eram jogadas em condições subhumanas, isso tanto na Inglaterra como nos Estados Unidos. Também vimos pessoas como, por exemplo, o grande criador da Cruz Vermelha, que depois criou escolas de enfermagem e de auxiliares de enfermagem, para treinar pessoas, para que essas pessoas pudessem servir, numa época em que o mundo vivia tão cercado por guerras, e as pessoas sofriam tanto com isso, se tinha uma demanda muito grande de médicos e profissionais da saúde, enfermeiros, auxiliares de enfermagem, e este homem então cria essas escolas de enfermagem, irmão nosso em Cristo, e através disso, ele funda então o conhecido como a Cruz Vermelha, e se tornou a primeira pessoa na face da terra a ganhar o Prêmio Nobel da Paz, um irmão nosso em Cristo Jesus. Gente que marcou a história, gente que deixou um legado de esperança, gente que pregava com a vida e gente que pregava com as atitudes por onde passava. Semana passada nós vimos algumas perguntas sobre Deus. Quem é Deus? Quem criou Deus? E diversos outros questionamentos a respeito da criação de Deus e de como Deus passou a existir, se é que ele passou a existir ou se ele sempre existiu. Eu não vou entrar nos assuntos porque já foi da semana passada. Se você perdeu, coloca lá e assiste, o conteúdo está lá. E hoje nós vamos falar sobre perguntas difíceis a respeito do mal. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o mal. Por que existe o mal? Por que Deus criou o mal? George Barna é um pesquisador e pastor americano. Ele tem um ministério muito voltado para pesquisas e é um nome muito respeitado no meio cristão, mundialmente falando. E George Barna, numa determinada fase da vida, resolveu fazer
encomendaram, na verdade, uma pesquisa que ele fizesse entre a igreja americana, uma pesquisa perguntando se você tivesse a possibilidade de fazer uma única pergunta para Deus, que pergunta você faria? E George Barna fez essa pesquisa nas igrejas americanas, e o resultado deixou não só ele, como a sua equipe, estarrecido, porque a mesma pergunta foi feita por mais da metade das pessoas. As pessoas, na sua maioria, responderam que se elas pudessem, elas perguntariam para Deus a seguinte pergunta: por que há tanto sofrimento no mundo? Por que tem tanta gente que sofre no mundo? O resultado dessa pesquisa de George Barna foi exatamente essa. As pessoas perguntando: por que Deus criou o mal? Por que existe tanto sofrimento? Por que existe tanto mal no mundo? E hoje nós vamos falar um pouquinho a respeito de perguntas como essa. Perguntas como: se Deus é tão bom, por que acontece tanta desgraça? Se Deus é bom, por que Deus permitiu o atentado de 11 de setembro nos Estados Unidos, quando uma quantidade tão grande de gente perdeu a vida de uma maneira tão absurda? Se Deus é bom, por que existem tantas doenças? Se Deus é bom, por que existem tantas guerras? Se Deus é bom, por que tem tanta gente boa que sofre? Nós vamos trabalhar hoje com perguntas desse tipo, que são perguntas que permeiam o nosso dia a dia. São perguntas que talvez já tenha passado pela sua cabeça, ou talvez passe pela sua cabeça. Ou talvez você já tenha escutado outras pessoas perguntando: se Deus é bom, por que tanta gente boa sofre? Nós vamos partir com essas perguntas, mas antes disso, é importante nós apresentarmos alguns pensamentos a respeito do mal e da essência do mal. O que é o mal? Então nós vamos, antes de pensar juntamente nessas perguntas, em discutir sobre essas perguntas, nós vamos primeiro ver a origem do mal e alguns pensamentos a respeito do mal, para a gente ter esse fundo na nossa mente e então poder caminhar. A primeira informação importante que eu e você precisamos nos atentar a respeito do mal é o que o mal não é algo que possui existência em si mesmo. Essa é uma informação de extrema importância que eu e você precisamos trazer luz ao nosso entendimento. O mal não existe, não é algo que possui existência em si mesmo. O mal não é algo que possui existência em si mesmo. O mal não existe sozinho. Essa é uma questão interessante. Antes, o mal é uma corrupção de algo bom que existe. Deu para você entender? O mal não é algo que existe sozinho, mas o mal, ele existe no quesito de uma corrupção de algo bom. Alguns exemplos para a gente entender. Uma árvore que apodrece. O mal que está apodrecendo, ou a doença que acometeu aquela árvore, só existe porque ele está de alguma maneira corrompendo a base daquela árvore. Uma cárie só existe se tiver dente. Sem dente, aquelas pessoas que não têm dente não tem problema com cárie. Você não quer ter problema com cárie, arranca tudo que está resolvido. Sai fora, né? A cárie só existe porque existe o dente. Portanto, o mal que a cárie fornece e gera na nossa dentição, ela existe como uma corrupção de algo bom, os dentes. A ferrugem só existe como corrupção de corroer uma estrutura de ferro. Se não existe a estrutura de ferro, não existe ferrugem. Um câncer, ele só pode existir se existe um corpo humano. Ele é uma corrupção de algo bom. O câncer, ele corrói o corpo, ele consome o corpo, mas algo que existia de bom. Portanto, nós precisamos partir, quando vamos falar a respeito do mal, com essa premissa: o mal não existe por si só. Ele não existe, não é uma coisa que foi criada por si só, mas o mal é a corrupção de algo bom. É a transgressão de algo bom, é a destruição de algo bom. Ele existe de alguma maneira para danificar algo que originalmente era bom. E assim vários exemplos que nós podemos compartilhar, como falei. Norman Geisler tem uma frase muito interessante. Ele diz que, aliás, tem algumas frases do Norman Geisler, como na semana passada, que eu vou citar hoje de novo. Mais uma vez dizendo, Norman Geisler é o autor dos comentários do pessoal que adquiriu aquela Bíblia azul de estudos, que vários da igreja têm.
E é uma pessoa, juntamente com Ravi Zacarias, Timothy Keller e outras autoridades, William Lane Craig, todos eles são grandes autoridades na área da apologética e são livros espetaculares para você ler. Alguns com uma linguagem um pouco mais densa e outros com uma linguagem um pouco mais acessível. Mas são leituras obrigatórias no quesito defesa da fé e no quesito fundamentação de fé. Norman Geisler diz uma frase muito interessante a respeito do mal, quando ele fala: o mal é como uma ferida no braço ou um buraco de traça numa roupa. Ele só existe apenas no outro, mas em si mesmo não. Deu para entender? O mal, ele é como uma ferida no braço. Ele só existe porque tem um braço. E ela só existe para corroer aquele braço. Assim como a traça, assim como o mal seria comparado com uma traça, que numa roupa ele corrói, ele consome aquela traça e dessa maneira ele danifica a estrutura de algo que era bom. Agora é uma coisa muito diferente eu dizer que o mal não tem uma existência em si só, de eu dizer que o mal não existe, concorda? É muito diferente uma coisa da outra. Eu afirmar que o mal não tem existência em si próprio, não posso afirmar que o mal não existe, é patente que o mal existe. São duas afirmações completamente distintas e a gente precisa entender isso de uma maneira clara. Ao afirmar que o mal não existe por si só, ele não tem uma existência somente nele, eu não estou afirmando que o mal não existe. Senão seria louco de afirmar que o mal não existe. É só a gente olhar ao nosso redor e a gente observa a atuação do mal. Mas entender que o mal, ele não tem existência por si só, mas ele é a corrupção de algo bom. Ok? Continuando, o mal ele não é uma substância própria, mas ele envolve uma privação real de coisas boas. E outra frase de Norman Geisler: o mal não é uma entidade real, mas é uma corrupção real de uma entidade real. Deu para entender? O mal, repetindo, ele é uma entidade real, mas o mal não é uma entidade real, mas uma corrupção real em uma entidade real. Ele não tem essência e existência em si só, mas ele atua através dessa questão. Quando nós falamos a respeito do mal, nós precisamos entender mais duas coisas distintas. Uma coisa é entender o que o mal é, e a segunda coisa é entender que ele é totalmente diferente da maneira como ele pode existir num mundo criado por Deus. E aí a gente começa já a pontuar as nossas perguntas. Como que o mal existe para a corrupção de coisas boas e ele pode conviver com Deus ou com a bondade de Deus? Essa é uma questão bastante filosófica e que eu pretendo discutir essa noite e tratar essa noite, porque são três conceitos que coexistem e três conceitos que trazem exatamente conflitos entre si. E esses três conflitos, esse conflito desses três conceitos é o poder de Deus, a bondade de Deus e a presença no mal do mundo. Ou seja, como que Deus é o todo-poderoso e Ele é, como que Deus é o único bom e Ele é, e o mal existe no mundo. Esses três conceitos que entram possivelmente, talvez em algum conflito, e na verdade não existe conflito, e a nossa tentativa nessa noite é dissolver o conflito, de como um Deus que é poderoso e bondoso, e a Bíblia afirma que Deus não é só poderoso, Ele é o todo-poderoso, que Deus não é só bondoso, Ele é o único bom, e como Ele sendo o todo-poderoso e o único bom, pode existir no mundo a operação do mal, a operação da maldade. Nós precisamos enxergar o mal, e ele existe dois tipos de realidade maléfica ou de maldade no meio humano. A primeira delas é a maldade moral. A maldade moral, ela está associada quando agentes livres decidem por cometer certos delitos. Essa é a definição. E o mal moral, ou seja, ele parte de uma decisão minha. E o que envolve a atuação do mal moral? As guerras. Por que as pessoas entram em guerras? Por que as pessoas se comportam de maneira racista umas com as outras? Por que as pessoas subjugam umas às outras? Por que as pessoas armam as situações para discriminar as outras? Saiu uma matéria tão interessante hoje, quando falava com a pastora em casa, algo assustador.
que existem mais de 100 mil escravos modernos no Reino Unido. É inacreditável uma notícia como essa num país de primeiro mundo como o Reino Unido. Pesquisa recente, terminada essa pesquisa na semana passada, onde existe mais de 100 mil chamados escravos modernos morando no Reino Unido. E a pesquisa trazia uma informação que com a pandemia, a quantidade de escravos modernos triplicou. Geralmente esses escravos modernos residentes no Reino Unido são oriundos da Nigéria, são oriundos da Albânia e são oriundos de alguns outros países no Oriente Médio ou Norte da África. Agora, uma coisa que me chamou a atenção é que nessa pesquisa diz que com a pandemia aumentou muito a quantidade de escravos modernos. E lendo a pesquisa, eles revelam o porquê. Porque as pessoas no desespero da falta de emprego, da falta de comida, da falta de tudo, se submetem a coisas absurdas, a troco de um lugar para dormir, a troco de um prato de comida. E isso fez com que no Reino Unido disparasse o número absurdamente dos chamados escravos modernos. Parece piada de mau gosto, a gente em pleno século XXI, falando a respeito de escravidão. Parece um negócio fora da nossa realidade, a gente em pleno século XXI, vivendo uma sociedade moderna, numa sociedade que diz que defende os direitos humanos, numa sociedade que diz que defende o menos favorecido, tem um número tão absurdo de pessoas que são escravizadas no trabalho, escravizadas sexualmente, escravizadas de uma série de situações, a troco de sobrevivência. Chega a ser absurdo. Tudo isso está relacionado com a operação do mal moral, uma moralidade comprometida. É por causa dessa maldade, desse mal moral, que você vê a luta de classes. É por causa dessa maldade moral que você vê que numa época em que o mundo enfrenta uma pandemia, existem pessoas que têm a coragem de desviar dinheiro que seria enviado para a saúde, para colocar mais dinheiro nas suas fortunas. É nessa época, é nessa questão de mal moral que você observa que as pessoas não têm dificuldade de jogar comida fora, enquanto existe uma quantidade absurda de gente morrendo de fome. Tudo isso está relacionado com a operação do mal moral dentro do ser humano. É graças a esse mal moral que surgem as guerras. É graças a esse mal moral que surgem os racismos, que faz uma pessoa acreditar que por uma crença, ou por uma cor de pele, ou por um status social, ela é superior a outro semelhante a ele. O que faz ele se sentir superior, porque ele nasceu em determinada família, numa determinada região de um país, e uma pessoa que nasceu numa outra determinada família, em outra região do país, é inferior a ele. Isso tudo está relacionado com o mal moral dentro de cada um. Agora, o outro tipo de mal é chamado de mal natural. E ele está relacionado com as coisas que sobrevêm, aquilo que nós costumamos chamar de tragédias. Como, por exemplo, os vulcões, os furacões, as enchentes, as desgraças naturais, os tsunamis, as questões que vão acontecendo aos 4 cantos do globo terrestre e que causam mal também. Por isso, para entendermos essa estrutura do mal, antes de entrarmos nessas perguntas e obtermos as respostas dessas perguntas, nós precisamos ter muito bem embasado essas verdades. A primeira delas, o mal não tem uma existência em si só. O mal existe como corrupção de algo bom. Falando a respeito do mal, existem 2 frentes do mal: a maldade moral e a maldade natural, relacionada com natureza. É interessante que, como citei, a maldade moral, ela é um ato cometido por agentes morais livres. Quem são os agentes morais livres? Eu e você. A maldade moral, ela é cometida por agentes morais livres, que têm direitos de escolha, que têm direito de plantar as suas decisões e as suas escolhas e fazer aquilo que bem entende. Portanto, queridos, é importante nós lembrarmos as máximas referente a esse assunto. Deus é bom, Deus é todo-poderoso, mas embora Ele seja bom e embora Ele seja todo-poderoso, o mal existe. E nós vamos precisar tentar entender a maneira de como explicar isso primeiro no nosso entendimento, na nossa mente, e ter isso claro no nosso entendimento
a respeito da existência do mal. Agora, se Deus existe, Ele é absolutamente bom, e a Bíblia nos afirma isso. Que não existe outro bom a não ser Deus, o próprio Jesus disse isso. E nesse absolutismo de Deus sendo bom, vem a pergunta: por que existem então as atrocidades? E alguns dos filósofos e pensadores do século XX gostam de questionar, e deixaram registrados nos seus livros, principalmente questionando o Holocausto judeu, onde mais de 6 milhões de judeus foram assassinados. Na verdade, o número é citado dos judeus, mas você tem uma quantidade absurda de ciganos que vinham da Romênia, você tem uma quantidade absurda de negros, você tem uma quantidade absurda de homossexuais, você tem uma quantidade absurda de cristãos evangélicos, todos vítimas do regime nazista de Hitler. Mas o número que ficou mais conhecido pelo número extenso, e na verdade foi o maior número, foram os 6 milhões de judeus assassinados. Ou seja, se você for acreditar a Hitler, a quantidade de gente vítima do regime louco de Hitler, sei lá quanto chegaria esse número. Se 6 milhões foram só judeus, imagina as atrocidades cometidas por esses outros grupos, que tiveram um número menor de pessoas sendo violadas e assassinadas. O que falar das atrocidades científicas em nome da ciência que Hitler e os seus cientistas cometeram? É de conhecimento de todo mundo hoje que ele tinha experimentos absurdos com gêmeos. Eu não sei quantos já leram a respeito disso. Hitler tinha os seus cientistas e médicos tão loucos quanto ele, que pegavam gêmeos e eles queriam descobrir, ele queria descobrir se o que ele fizesse com um afetava o outro. E ele arrancava partes do corpo para ver se o outro respondia, cegava de um olho para ver se afetava a visão do outro. Atrocidades desse nível foram cometidas. Experiências com pessoas que tinham deficiência mental, para saber que tipo de reação a certos componentes químicos davam com uma pessoa que tinha deficiência mental. Brincava com o corpo de pessoas que tinham qualquer tipo de deficiência física, surdos, cegos, aleijados ou qualquer pessoa que tinha alguma deficiência, injetando nessas pessoas substâncias químicas e analisando-se em nome da ciência qual a reação que o corpo tinha mediante a isso. E as atrocidades de Hitler em nome da ciência, dos seus médicos e cientistas, não param por aí. Portanto, se falarmos a respeito do que isso gerou, é muito mais fundo a dor, é muito mais atroz o que foi cometido do que a gente imagina. Agora, todos nós chegamos a uma conclusão: é hediondo matar 6 milhões de judeus. E a pergunta que muitas vezes fazemos, juntamente com a pergunta que foi feita no começo: por que Deus não guardou? Por que Deus não impediu Hitler de fazer isso? Por que Deus não interveio nessa história? E é lógico que a gente cita aqui o genocídio judeu, ou o Holocausto, como é chamado, mas o século XX foi marcado por grandes genocídios. O século XX começa com o maior genocídio, talvez maior em quantidade de vítimas do que o próprio Holocausto, o genocídio turco. Não sei quantos já estudaram a respeito. Segue por genocídios durante todo o tempo. 1994, o genocídio em Ruanda. Final dos anos 90, o início do genocídio no Sudão, que dividiu o Sudão do Norte e o Sudão do Sul. E a lista é enorme. Todos nós sabemos e nos chocamos com esse tipo de notícias. E como cristãos, a gente consegue concordar com uma coisa: é horrendo o que o ser humano é capaz de cometer com o seu próximo. É absurdo o que o ser humano pode fazer com alguém. Eu gosto muito de estudar, exatamente por estar envolvido e por gostar bastante da área social. Em casa nós estudamos e lemos muito a respeito desses genocídios e dessas informações do passado e o que isso gera para a história, porque eles geram marcas profundas na nossa sociedade de hoje. As marcas que essas atrocidades geraram na história e marcam a nossa sociedade até os dias de hoje. E é sempre muito absurdo, porque todos esses genocídios, eles começaram com exatamente a questão do mal moral. A loucura de um homem,
a loucura de uma pessoa, a maneira daquela pessoa observar as coisas, geralmente associadas a líderes loucos, a líderes que são completamente fora da caixinha, assim dizendo, e que conduzem a sua nação a uma visão completamente atroz. E os genocídios geralmente são cometidos com pessoas do próprio país, matando pessoas do próprio país. Isso aconteceu no genocídio turco. As pessoas conviviam, as pessoas eram vizinhas, as pessoas conversavam, as pessoas tinham parentes em comum, porque os filhos de um casavam com os filhos dos outros. As pessoas frequentavam as mesmas escolas. Alguns filhos tinham como professores os turcos que foram assassinados. E na virada de um dia, estude depois sobre o genocídio turco, no começo dos anos 1900. Parece que na virada de um dia, quando surge a ordem. Aliás, quem tem acesso à Netflix, fica indicação de um filme, A Promessa, exatamente sobre, tem um romance, lógico, tem uma história, um romance entre um casal, mas o fundo da história é o genocídio turco. Se você tem acesso ao Netflix, ou se não me engano, em qualquer outro canal de streaming, você consegue também. A Promessa, um filme sensacional, que fala exatamente sobre este período do genocídio turco. E da noite para o dia, as pessoas que eram parceiras, amigas, frequentavam as mesmas escolas, começavam a invadir as casas uns dos outros, matando, simplesmente porque eles eram turcos. Alunos entravam na casa para matar a professora, porque a professora era turca, mas ontem ela era a professora, a amada dos alunos. A mesma coisa você vê na Alemanha de Hitler. Os judeus conviviam com os alemães. Os judeus, alguns trabalhavam para alemães e outros alemães trabalhavam para judeus. Eles compartilhavam uma sociedade, uma vida em sociedade, e em pouco tempo se tornaram inimigo da Alemanha. A mesma coisa você vê no genocídio em Ruanda, outro filme para você assistir, Hotel Ruanda. Conta exatamente o período do genocídio e da noite para o dia. 2 grupos étnicos, os Hutus e os Tutsis, todos ruandenses, começaram a se matar por questões da noite para o dia. Para a gente entender essas atrocidades e onde fica Deus nisso tudo, a gente parte para entender a questão do absoluto. Quem pode julgar se uma coisa é boa ou ruim? Como que você sabe se uma coisa é boa ou ruim? Ela precisa ser julgada, correto? Para você saber se uma coisa é bom ou mal, você precisa julgar aquela coisa. Alguém precisa ser o padrão para julgar. É interessante que se qualquer pessoa pegar o papel para julgar uma determinada situação, a gente vai estar como, imagina uma pessoa navegando num barco, à noite, no meio de uma tempestade, sem uma bússola. Mais perdido do que qualquer outra coisa. Se nós pegarmos qualquer pessoa para ditar o que é bom ou o que é mal, nós estaremos exatamente desse jeito. No meio de uma tempestade, com neblinas, sem bússola, sem direção e sem saber o que fazer. Por isso, para entender as questões do que é bom e o que é mal, e como a gente define o que é bom e o que é mal, a gente volta para a Bíblia quando o Senhor afirma que Ele é o único bom. Portanto, as definições precisam partir dessa premissa: existe alguém bom, e se Ele é bom em tudo, e nele só existe bondade, aí está alguém onde eu posso usar de parâmetro para avaliar se algo é bom ou ruim. A filosofia, ela na verdade, ela bombardeia essa questão de uma bondade absoluta de Deus. Ela argumenta mediante alguns filósofos, principalmente David Hume e outros, que vão, Bertrand Russell, eles vão afirmando que não existe a possibilidade de você provar que Deus é bom na sua essência, coisa que a Bíblia nos afirma. Agora, se nós olharmos, e se fica difícil a gente escolher e determinar o que é absolutamente bom, e com base nisso, a gente tocar o barco e conseguir definir se uma coisa é boa ou ruim, fica complicado da gente julgar Hitler nas suas atitudes. É aí que a gente parte para a base do relativismo e do absolutismo. A filosofia bombardeia o absolutismo porque diz que não pode existir a plenos absolutos. Ou seja, se não pode existir absolutos, não pode existir o absoluto de Deus. Deus é bom, isso é um absoluto. Se as questões são relativas, como eu posso dizer que Hitler foi alguém tão horrendo na raça
humana, na história da raça humana? Com que padrão eu estou julgando as atitudes de Hitler? Com qual padrão? Se eu for usar o padrão de Hitler e dos alemães, na mentalidade deles naquela época, eles estavam fazendo um bem para a Alemanha. Foi isso que impulsionou a Alemanha a fazer o que fez. A Alemanha estava economicamente quebrada. A Alemanha estava na mão dos judeus, porque os judeus eram donos das grandes relojoarias, os judeus eram donos dos grandes bancos, os judeus controlavam grande parte da economia alemã, assim como era nos Estados Unidos. Se você estudar a história da economia nos Estados Unidos, você vai ficar fugiu a palavra, não fugiu, não saiu nada. Abobado, vamos dizer assim. Você vai ficar abobado com a quantidade de judeus que existe na base da economia americana. É por isso que nos Estados Unidos se usa a expressão tio Sam. Abismado, obrigado. A sua beleza me distraiu. Você vai ficar abismado da quantidade de judeus na base econômica dos Estados Unidos. É por isso que se diz terra do tio Sam. Quem é tio Sam? Não era um americano, era um judeu. Sam de Samuel, do hebraico. Proprietários dos bancos americanos, judeus. Proprietário das grandes indústrias americanas, judeus. Proprietário das indústrias do cinema. Se você digitar no Google para saber quem são as pessoas da indústria do cinema americano, diretores, roteiristas, empresários, atores, atrizes, vai cair o seu queixo de você ver a quantidade de judeus envolvidos nessa indústria milionária americana. O judeu é aquele negócio, onde ele coloca a mão, ele sabe transformar o negócio em dinheiro. E foi isso que eles fizeram na Alemanha. Eles começaram a crescer, a economia começou a crescer, mas a Alemanha, Hitler pensava numa Alemanha onde fosse, onde ela prosperasse com base nos alemães e não nas pessoas de fora que estavam lá. Por isso que ele se levanta contra judeus, contra os ciganos, contra os negros, que eram pessoas de fora, não eram nativos daquela terra. E a economia deles não era puramente alemã. Então, se nós olharmos pela ótica de Hitler estava certo. Ele estava salvando o seu país da invasão e destruição econômica futura. Vocês estão vendo o perigo da gente pensar nisso? Se você for para o genocídio de Ruanda com os Tutsis e os Hutus eram, deixa muito claro isso na história, eles tinham uma diferença, embora negros, embora ruandenses, eles tinham uma diferença no seu arquétipo, na sua estrutura biológica muito clara. Os Hutus geralmente eram mais baixos. Eles tinham um rosto mais marcante. Tinham os lábios maiores, o nariz maior, os olhos maiores. Eram menores em estatura. Esses eram os Hutus. E os Tutsis, também negros, também ruandenses. Mas eles, a sua ascendência, eles eram negros mais altos. Eles eram negros, escute a expressão racista entre eles, eram negros com cara de branco, eles diziam isso. Para você entender o nível do racismo entre um país de negros. Eles tinham um rosto mais fino, um nariz mais fino e eram mais altos. Acontece que na história de Ruanda havia sido uma colônia da Bélgica, quando a Bélgica prosperava e tinha grande parte dos terrenos e dos países hoje da África, explorando, tirando ouro, tirando todas as coisas que todos nós sabemos na história. Os Tutsis, eles se misturaram muito com os belgas, e por isso que a estrutura deles física ficou mais marcante, diferente dos que eram nativos da terra, considerados Hutus. E eles se uniram lá na história, há mais de 200 anos atrás, quando ainda era colônia da Bélgica. Esse povo, ruandenses, se uniram com os colonos belgas, e usaram os seus irmãos Hutus como escravos. Escravizaram os próprios irmãos. Exploraram os próprios irmãos. Mais ou menos o que a gente vê no estudo de Atos aos domingos pela manhã, do que os publicanos faziam com os judeus. Eles se vendiam para ter uma qualidade de vida financeira melhor, para conseguir subir um pouco socialmente, a custo da escravidão dos seus próprios irmãos.
Portanto, essa divisão étnica em Ruanda, Tutsis e Hutus, é algo antigo. Acontece que o genocídio de 1994, ele começa a juntar essa raiva histórica entre esses dois blocos do mesmo país. E da noite para o dia, os Hutus resolvem se vingar dos Tutsis, porque há 100 e poucos anos atrás foram escravizados por eles. E da noite para o dia, os Hutus colocam para fora do país toda a influência estrangeira, inclusive a ONU. E pegam facões e matam os seus irmãos Tutsis a facões. A história conta que o Lago Vitória, que fica entre Ruanda e Uganda, a água ficou tão tomada de sangue no lago, que a água ficou densa e não parecia mais água, pela quantidade de corpos que foram jogados e foram assassinados a facões. O que leva uma pessoa a fazer isso? Matar os seus próprios irmãos. Agora, se nós analisarmos a questão do absolutismo e do relativismo, que é o que estamos tratando, a gente entende a cabeça dos Hutus. Eles foram explorados pelos outros. Estão entendendo como é grave a questão? Eu não vou poder considerar um crime hediondo o genocídio de Ruanda, porque eles estão defendendo uma briga histórica, uma humilhação histórica. Por isso, queridos, é que a gente cai como raça humana no caos moral que nós estamos. As pessoas julgam, as pessoas se levantam contra o absolutismo, porque a Bíblia é o absolutismo, a Bíblia é absoluta na sua verdade, a Bíblia prega, o que é pecado na Bíblia não tem conversa, não dá para você adaptar culturalmente, na época, dizer que na época lá atrás era diferente do que é hoje. A Bíblia ela é absoluta, a palavra de Deus é absoluta, o ponto final nas questões. Agora, se agride esse absolutismo e defendendo e levantando uma bandeira do relativismo. Só que o relativismo é hediondo, o relativismo é absurdo, o relativismo é cruel, o relativismo mata uns aos outros. Porque o relativismo me faz dizer que cada um tem a sua ótica de decidir o que é certo e errado. E nessa ótica de decidir do certo e errado do relativismo, eu posso dizer que uma moça que é violentada sexualmente, depende da maneira de como você olha isso. Porque se você olhar com os olhos do que é certo e errado de um estuprador, ele pode argumentar que a moça o provocou, ele pode argumentar que a moça se insinuou, ele pode argumentar diversas coisas. Qual é o parâmetro que nós vamos usar? Qual é o parâmetro para saber o que é bom e o que é mal? Quando voltamos para esse parâmetro, para poder partir daí, até a filosofia precisa concordar que Deus é o único que tem padrões absolutos. Deus é o único que tem padrões absolutos. E na ótica de Deus, a gente pode olhar para a atrocidade que Hitler fez e mediante a palavra de Deus, saber que aquilo foi atroz. Mediante a palavra de Deus, eu posso olhar para um genocídio como foi de Ruanda e determinar que aquilo foi atroz, porque o absolutismo da palavra de Deus é o padrão, é o parâmetro para eu definir o que é certo e errado. Com base na palavra de Deus, a gente vai contra a cultura do estupro. Não existe a menor possibilidade, não existe você dizer que uma mulher se insinuou e por isso ela merece ser estuprada. Nós como igreja, e a palavra de Deus é completamente contra, recriminando como um absurdo o estupro, ou qualquer violência sexual. Só a palavra de Deus pode nos dar este óculos de enxergar o que é bom e o que é mal. Qualquer coisa fora disso, a gente vai ficar no exemplo como eu disse, alguém tentando conduzir o barco à noite, no meio do mar, numa tempestade, sem bússola, sem norte, sem nenhum farol, sem saber onde vai chegar. É só a gente olhar para os nossos padrões. Não precisa se entregar, porque eu e você já fizemos isso várias vezes. Quantas vezes a gente tomou atitudes corruptas no nosso dia a dia, ao longo da nossa história, baseado no nosso senso de justiça comprometido? Eu diversas vezes, e acho que você também. Quantas vezes? Justificando as nossas decisões, justificando os nossos erros, tratando aquilo, isso é normal, tem gente que faz coisa pior do que isso. Quantas vezes a gente já fez isso? Tem gente que é muito pior do que isso.
Tem gente que comete coisas hediondas. Ah, pastor, não vai me comparar com gente que comete coisas hediondas. Não. É só quando a gente olha para esse senso de justiça comprometido, a gente vê o quão satânico é o relativismo. E que só existe um padrão, a gente só consegue encontrar a resposta do que é bom e do que é mal, quando nós encontramos na palavra de Deus o absolutismo de Deus. Ele é bom, Ele é santo, Ele é justo e ponto final. Amém, queridos? Diante disso surge a pergunta: qual é a origem do mal? Quem criou o mal? Onde surgiu o mal? Primeiro que a pergunta de quem criou o mal, a gente já começa a encontrar a resposta, porque nós vimos que o primeiro argumento, quando comecei a falar nessa noite, é que o mal não tem uma existência em si só. Ele existe como corrupção de alguma coisa boa. Então, ou seja, o mal não foi criado. Deu para entender? O mal não é algo que foi criado, ele não tem uma existência em si só. Ele é uma corrupção de algo bom. Os exemplos que nós demos: uma árvore apodrecendo, ferrugem comendo ferro, o câncer comendo parte do corpo, a cárie que danifica toda a estrutura dentária. O mal não tem uma existência só, em si só, mas a existência dele é de corrupção a algo que existe bom. Abra sua Bíblia em Gênesis 1:31, nós vamos começar a entender agora qual é a origem do mal. Talvez um dos livros mais místicos, e aqui eu vou explicar o sentido de místico, porque a gente acabou de sair de um seminário falando sobre a palavra misticismo. E a palavra místico em nada tem a ver com misticismo. Gênesis talvez seja um dos livros mais místicos da Bíblia, porque ele trata da origem de todas as coisas. A palavra Gênesis significa origem. No hebraico, Bereshit, no princípio, o princípio de todas as coisas. Em Gênesis tem o princípio da criação, tem o princípio das espécies, o princípio da raça humana, o princípio da civilização, o início do povo de Israel. Tudo que é início está no livro de Gênesis. E talvez seja o livro mais místico, porque ele traz para nós detalhes que a nossa ignorância humana não consegue entender, muitos detalhes que estão entre os versículos e que desmembram para nós. Por isso que Gênesis talvez seja um livro de você debruçar por horas, de você estudar por horas, de você enxergar Jesus em Gênesis por horas. Gênesis é um livro tão completo, parece que quando eu elogio um livro da Bíblia eu estou desmerecendo os outros, não é isso. Mas Gênesis é um livro tão completo que ele apresenta para nós o início de todas as coisas, a queda do homem, o plano de salvação, a vinda de Jesus, e nos mostra como Jesus morreria num único livro. A complexidade de Gênesis é absurda. E pensar que Moisés recebeu a inspiração para escrever este livro lá no Sinai, ele e Deus. Você já parou para pensar que nenhum dos acontecimentos de Gênesis, Moisés foi testemunha ocular? Moisés é testemunha ocular dos acontecimentos de Êxodo para frente. Todos os acontecimentos de Gênesis, Moisés não foi testemunha ocular. Com certeza ele ouviu de testemunhas oculares, porque o povo oriental, o povo de Israel, e isso é característica de todo o povo oriental, de contando geração a geração as coisas como aconteceram, as informações históricas. Mas tudo que Moisés recebe de inspiração do Espírito Santo para escrever o livro de Gênesis são acontecimentos anteriores ao seu nascimento. Todos do capítulo 1 ao capítulo 50. Gênesis capítulo 1, versículo 31 diz o seguinte: então Deus olhou para tudo que havia feito e viu que era muito bom. A noite passou e veio a manhã, se encerrando o sexto dia. O que tem a ver esse texto com a pergunta que foi feita? Qual é a origem do mal? Quando Deus criou todas as coisas, Ele criou, e aqui está falando do final da criação. Aqui já é o final do sexto dia, logo depois disso Ele criou a raça humana. Ele criou Adão e Eva.
Ou seja, aqui no final desse versículo, ele já tinha criado todas as coisas. E no final do 6º dia, quando Deus criou, ele olha para a criação. Aliás, ele repete isso em todos os dias. Mas aqui, dando uma luz maior para esse versículo, porque aqui ele está concluindo a criação, com exceção da raça humana. Ele diz que tudo que ele fez era muito bom. Portanto, só esse versículo já nos responde. Qual é a origem do mal? Não está em Deus. Qual a origem do mal? Não está em Deus. Tudo que Deus criou era muito bom. O texto de Gênesis nos afirma que tudo que Deus criou era muito bom, não era só bom. Tudo que Deus criou era perfeito. A criação de Deus não tinha espaço para o pecado, não tinha espaço para o mal, não tinha espaço para a dor, não tinha espaço para a morte. E onde tudo isso entrou? Gênesis capítulo 3, eu não vou ler porque o capítulo é extenso, mas você pode ler na sua casa com calma. Gênesis capítulo 3 é exatamente onde começam as coisas perderem o rumo da qual Deus havia designado. No capítulo 3 conta a queda do homem, nos conta como foi que Adão e Eva cederam à sedução da serpente, que havia sido possuída pelo próprio Satanás, e conduz eles à queda, a se distanciar de Deus, a virar as costas para Deus, ou você pode aqui usar o termo que você quiser. A partir de Gênesis capítulo 3, o mal começa a se manifestar na face da terra. O mal começa a corromper as coisas boas. Está entendendo agora aquele conceito inicial de mal? O mal então agora começa a corromper as coisas boas que foram criadas. O que é o pecado senão a corrupção do que era bom? O que é a morte senão a corrupção do que Deus havia criado bom? Por que a morte é tão dolorosa e tão incômoda para nós? Porque Deus não nos criou para a morte. É só você olhar Gênesis 1. Deus não nos criou para a morte, Deus não nos criou para a separação. Essas coisas, o mal, ele começou a corromper essas estruturas, ele começou a corromper aquele conceito que nós já falamos no início. O mal não tem uma existência em si só, mas o mal, ele é a corrupção de coisas boas. E dessa forma, o mal começa, a partir de Gênesis capítulo 3, a corromper, a corroer a base e a estrutura das coisas. Agora, diante dessa informação, a pergunta que vem para nós é: e por que Deus não criou o ser humano incapaz de fazer o mal? Já pensou nisso? Por que Deus não criou o ser humano incapaz de fazer o mal? Por que Deus não colocou uma ordem, é proibido pecar? Por que Deus não nos tornou incapazes de decidir pelo mal? Diga assim: Deus é um Deus de princípios. E eu vou te dizer o porquê. Aliás, começar a resposta disso com essa primeira colocação. Uma das bases do amor de Deus é que o amor de Deus é voluntário. O amor de Deus é voluntário. Uma das bases do amor de Deus, das estruturas do amor de Deus, é que ele é voluntário. O amor não pode ser programado. O amor não pode ser forçado. O amor não pode ser exigido. Talvez, diante de encontrar esta base do amor de Deus, a gente já começa a entender o porquê que Deus não criou o homem incapaz de decidir pelo mal. Se Deus tivesse nos feito incapazes de decidir pelo mal, nós não teríamos o livre-arbítrio. Se Deus não tivesse nos feito incapazes de decidir pelo mal, nós o amaríamos por obrigação. Se Deus tivesse nos feito incapazes de decidir pelo mal, nós seríamos como aqueles robôs. Você chora e se comove com uma boneca ligada à pilha, que você aperta o botão e ela estende os braços e fala, uma baby alive, né? Estende os braços e fala para você: eu te amo. Aquilo toca o seu coração de alguma maneira? Aquilo toca o teu coração de alguma forma? Ou você se emociona quando você aperta um boneco que fala, na verdade aquelas gravações movido a pilha, onde você vai trocando a pilha, ele vai falando, aquelas vozes estranhas, aquele negócio que tem que ter uns bonecos que parece que é demônio falando, até de tão feia que é a voz do negócio. Mas aquilo toca o teu coração.
Você prefere escutar uma boneca que diga para você, quando você aciona o dispositivo eletrônico dela, e ela diz para você, eu te amo? Ou você prefere que o seu filho olhe nos teus olhos e diga, mãe, pai, eu te amo? O que toca o teu coração? O que toca o teu coração? O que é sincero e o que revela a base do amor? O amor é voluntário. Essa é uma das bases do amor de Deus. O amor é voluntário, o amor ele nasce em si, ele brota. Eu amo porque eu quero amar, eu amo porque eu gosto de amar. Eu quero estar com ele porque eu quero estar com ele, não porque eu sou obrigado. Você percebe como está relacionado muito com o que falamos a semana passada? Que só vão para o inferno as pessoas que querem ir para o inferno. Porque as pessoas que se entregam ao Senhor Jesus e confiam no Senhor Jesus, elas não precisam ter medo do inferno. Achei brilhante a frase de C.S. Lewis que citei a semana passada, que o inferno é trancado por uma porta e essa tranca é do lado de dentro. Ou seja, as pessoas que estão no inferno estão lá porque decidiram estar lá. A visão distorcida de Deus que falei a semana passada, Deus não é aquele tirano que está sentado no céu, no seu trono branco, mandando as pessoas contra a vontade delas para o inferno. Deus é um Deus de amor que provê, mesmo a gente sendo quem a gente é, provê a salvação, para que a gente pudesse ter o destino profético e eterno mudado. E meu querido, se Deus nos cria, nos cerca com amor por todos os dias, manda o seu único filho para morrer por nós, manda profeta e gente para ficar falando do amor dele para você e para mim, a vida inteira. A gente escuta do amor de Deus numa música, escuta do amor de Deus com alguém que fala, escuta do amor de Deus pela internet, escuta do amor de Deus quando alguém chama para ir para a igreja, escuta, e sempre recusando. Aí vai falar para mim que quando morrer e for para o inferno, foi o Deus carrasco que mandou para o inferno? Não. Ele te chamou insistentemente, aliás, é o que Jesus fala naquele texto de Mateus. Quanto eu quis, Israel, trazer vocês para debaixo das minhas asas. Quanto que eu insisti para que vocês ouvissem a mensagem de arrependimento e vocês não quiseram. Quantos profetas, e Jesus ainda diz, vocês mataram os profetas que eu mandava para pregar o arrependimento. Eu só queria vocês debaixo das minhas asas, como uma galinha protege os seus pintinhos. Texto que nós lemos a semana passada sobre Jesus. Por isso que verdade, queridos, de só vai para o inferno as pessoas que querem estar lá. Porque negaram os apelos do Senhor, as mensagens de arrependimento, as exortações de arrependimento, descreve uma nova história. Agora, quando nós voltamos, por que então Deus não nos fez sem esse direito de escolha, sem o livre-arbítrio? Porque a base de Deus, um amor forçado não é amor. Um amor que não é voluntário não tem valor. Um amor que não tem sinceridade não tem valor. Quantas vezes isso mãe começa a falar muito para filho quando o filho começa a chegar na adolescência? Principalmente as mães de meninos, quando os meninos acham a mulher da vida deles e vai casar, as mães fazem aqueles apelos emocionais, né? Está cheio de mãe de menino aqui que ficam tudo preocupada já. Vai chegar o dia. Vai chegar o dia. Quando ele começa a tomar o rumo da vida, e tem várias mães que já passaram por essa experiência, que ficam forçando, querendo amarrar o filho dentro de casa. E não são sábias quando fazem isso. Porque se é o grande amor da vida, está aí uma batalha que você já perdeu, querida. Seja esperta, seja prudente. Adote uma filha. Não queira tirar braço, não queira ir para a guerra de braço. E quantas começam a forçar aquele amor jezabélico forçado? Eu quero, eu exijo que você fique comigo, eu sou sua mãe. E o filho talvez até possa ficar uma vez ou outra, com aquela cara de tédio forçado, porque na verdade ele queria estar em outro lugar. Isso vale de alguma coisa? Porque amor forçado não é amor. Amor forçado não vale nada. Amor que não é voluntário não vale nada. O amor é algo que brota e a pessoa quer estar onde ela está. É por isso que Deus nos fez
com o direito de escolha. É por isso que Deus nos fez com o direito de escolher aquilo que nós queremos. E talvez a gente comece a juntar um monte de perguntas na nossa cabeça, mas por que Deus, de alguma maneira, a gente tem que ir convivendo com o mal? Por que Deus não nos ajuda nesse sentido, de alguma maneira a gente rejeitar o mal? E você observa que Deus nos fortalece, o Senhor nos aumenta as nossas forças, que a gente não é tentado maior do que a gente possa suportar. Mas você sabe por que quem tem que enfrentar o mal e decidir por ele é uma decisão minha e tua? Porque o amor, sem ser voluntário, ele não tem valor. A nossa escolha, o que o Senhor deseja, o plano perfeito do Senhor é voltar na criação perfeita, onde eu quero estar com Ele, onde você vai estar com Ele, porque a gente quer e não porque a gente não tem opção, porque a gente deseja estar na presença dEle, porque a gente deseja e se alegra de estar na presença dEle. Essa é a restauração, é assim que a palavra de Deus afirma sobre as grandes coisas, sobre a conclusão das coisas. Norman Geisler diz uma frase: o amor forçado é como um estupro, e Deus não é um estuprador divino. Ele não fará nada para coagir as decisões dos homens. Ele respeita as nossas decisões. Ele chama, ele alerta, ele traz a verdade, ele mostra os dois caminhos. Aliás, principalmente as mulheres que têm escutado os devocionais, aqueles 31 dias com provérbios só inteiro, do 1 ao último, nos mostra os contrastes. Aliás, Deus abre os olhos para a gente dos contrastes desde Caim. Caim, o mal está na sua porta. Se você decidir pelo bem, eu não vou te perdoar. Mas Caim se fecha em si, no seu ódio, no seu sentimento de injustiça ou de justiça própria. E dessa maneira se posiciona contrário a Deus e faz o que faz. Essa parte você já sabe. O mal é inerente ao dom arriscado do livre-arbítrio. Essa é chamada na Bíblia de escolha livre. Deus nos ama tanto que nos dá a escolha, mesmo sabendo do perigo que pode ser a nossa escolha. Nós temos acesso à escolha, mesmo Deus sabendo que a nossa escolha pode ser contrária ao plano dele nas nossas vidas. E talvez você pergunte, por que Deus faz isso? Porque amor que não é voluntário e não é sincero, quem não está onde está porque quer, é muito claro, é forçado, é algo coagido, não tem sinceridade. A gente, quando está onde a gente quer estar, é diferente a nossa prontidão, é diferente o nosso estado de espírito, é diferente a maneira como a gente se entrega. A gente percebe muito isso na vida da igreja, muito. As pessoas que querem estar porque entendem a questão do ajuntamento, a questão de onde o Senhor opera, e as pessoas que tratam como fardo, como um compromisso religioso. Isso fala muito da nossa maneira como nós vivemos com Deus. E é por isso que o Senhor nos concede esse direito. É por isso que o Senhor nos dá esse privilégio, essa liberdade, mesmo que haja o risco de uma escolha errada. E nós vamos encerrar lendo alguns textos que falam a respeito do mal e do pecado que existe dentro de cada um de nós. Abra sua Bíblia em Romanos 5,12. Romanos 5,12. Quando Adão pecou, o pecado entrou no mundo e com ele a morte, que ele estendeu a todos, porque todos pecaram. Ou seja, ficou claro para você que a morte entrou no mundo quando Adão pecou. Antes do pecado de Adão não havia morte. Antes do pecado de Adão não havia enfermidade, não havia doença, não havia desordem, não havia caos. Próximo versículo, 1 Coríntios, capítulo 15. 1 Coríntios 15, 22. Assim como todos morremos em Adão,
Todos que são de Cristo receberão nova vida. Aliás, fica um desafio para você, se você quiser entender um pouco a respeito de salvação e da ressurreição em Cristo, do primeiro Adão e do segundo Adão. Leia 1 Coríntios 15, o capítulo todo. E leia também Romanos, onde o apóstolo Paulo, a igreja de Roma, fala a respeito do primeiro Adão e do último Adão. Marcos 7. Marcos capítulo 7, versículo 20 ao 23. Em seguida acrescentou: aquilo que vem de dentro é o que contamina, pois de dentro do coração da pessoa vêm os seus maus pensamentos, a imoralidade sexual, o roubo, o homicídio, o adultério, cobiça, perversidade, engano, paixões carnais, inveja, calúnias, orgulho e insensatez. Todas essas coisas desprezíveis vêm de dentro e são elas que contaminam. Esse texto nos fala daquilo que eu disse no início, do mal moral que existe dentro de nós. E como este mal moral corrompe aquilo que existe de bom e a natureza que o Senhor nos criou. Romanos 8. É interessante que até, como nós falamos de mal moral e falamos de mal natural, ou seja, da natureza, é interessante que até o mal natural, ou seja, os desastres naturais, eles são consequência do nosso pecado. Eu não sei se você sabia, se você já se atentou para essa informação em Gênesis. No jardim do Éden não tinha espinhos. No jardim do Éden não tinha abrolhos. No jardim do Éden não tinha pragas. No jardim do Éden não tinham moscas. Todas essas coisas entraram logo depois do pecado da raça humana. Toda a natureza, porque você acha que o apóstolo Paulo escreve que a natureza geme pela manifestação dos filhos de Deus? Toda a desordem e o caos, aliás, a própria ciência comprova isso, porque hoje a gente enfrenta certas situações de consequência no globo terrestre, por conta do excesso de consumo das coisas, por conta de não cuidar da natureza como deveríamos cuidar, por conta do excesso de lixo. Aliás, isso é um assunto interessante para estudarmos como igreja, a ecologia e Cristo, o cuidado nosso para com as coisas. John Stott tem um livro maravilhoso a respeito disso, do cuidado da igreja, biblicamente falando, a maneira de como nós somos responsáveis. E aí a gente acha ruim quando uma enchente causa uma desgraça horrível e ceifa milhares de vidas no Brasil, como costumeiramente nos meses de verão acontece. Mas aí a gente não para pensar que os rios enchem. Por quê? Excesso de asfalto, excesso de tubulação, excesso de lixo que é jogado nos rios e entope tudo por onde passa. Por que as casas caem das encostas? Porque há erosão. E por que existe erosão? Porque estão construídas onde não era para construir, porque se abriu o caminho na montanha onde não era para se abrir. A montanha, tudo foi comprometido, e aí mediante uma chuva forte, acontecem as erosões, acontecem os deslizamentos, e milhares de vidas são ceifadas. Você consegue entender como tudo volta para o pecado nosso, da raça humana? A prova que não foi criado dessa forma é que no livro de Apocalipse, você já prestou atenção no que Jesus fala ali? A criança colocará a mão no ninho de uma víbora e não acontecerá nada com ela. O cordeiro, a criança e um leão brincarão juntos. Eu, quando era criança, eu tinha certeza que no céu a gente já teve bicho de estimação. E quando eu era criança, eu orava pedindo para que no céu o Senhor me desse um urso panda e um tigre. Eu não sei se isso vai acontecer ou não. Não tem argumentos bíblicos para isso, nem teológicos, né? Mas a maneira de como Deus apresenta a nova natureza sem a interferência do nosso pecado, ou seja, o nosso pecado trouxe consequências gravíssimas, até para as desgraças que a gente vê na raça humana, relacionadas à natureza, relacionados a esses desastres chamados desastres naturais. Romanos 8, de 20 a 22, diz o seguinte: toda a criação, não por vontade própria,
Preste atenção nisso. Toda a criação, e não por vontade própria, foi submetida a Deus, por Deus, a uma existência fútil, na esperança de que com os filhos de Deus a criação seja gloriosamente liberta da decadência que a escraviza. Pois sabemos que até agora toda a criação geme com dores de parto. Você quer mais explícito do que isso? As consequências do nosso pecado. E é muito fácil, eu gosto muito de uma frase de Martin Lloyd-Jones, quando perguntaram certa vez para ele, por que que Deus manda gente boa para o inferno? E ele diz, não existe um bom. Se Deus mandasse gente boa para o inferno, não tem um bom, todos iríamos para o inferno. Uma excelente reflexão. E gostaria de encerrar com mais uma frase, para responder uma pergunta de, não seria mais fácil se Deus então acabasse imediatamente com o mal? Seria mais fácil se Deus resolvesse o mal? Já que tem tanta gente sofrendo, já que tem tanta gente sofrendo as consequências do mal, não seria mais fácil? Deus resolve o problema com o mal. Assim acaba esse excesso de violência, acaba esse excesso de maldade. E nós vamos responder essa pergunta com uma frase de Paul Little. Ele disse, se Deus fosse eliminar o mal hoje, como Ele é justo, Ele precisaria fazer um trabalho completo. A sua ação teria que incluir as nossas mentiras, as nossas impurezas, a nossa falta de amor ao próximo, a nossa ausência do amor de Cristo nas nossas atitudes. Imagine que Deus decretasse que hoje, à meia-noite, definitivamente, Ele removeria o mal do universo. Nem eu nem você estaríamos vivos à meia-noite 1. Você está entendendo por que Deus não remove de uma vez por todas o mal? Porque isso inclui remover eu e você. A gente se julga tão bom. Mas o tempo que nós estamos aqui é um tempo de aperfeiçoamento da fé, é um tempo de aperfeiçoamento do nosso caráter. Você consegue agora mentalmente enumerar 5 avanços na sua vida que você teve nesse ano de 2020? Você imagina se Deus fizesse isso que esse rapaz fala na frase no final de 2019? A gente estava perdido. Você consegue mentalmente listar 5 coisas áreas na sua vida que você conseguiu romper, que você conseguiu avançar, que você conseguiu vencer você mesmo, que você conseguiu confessar, deixar, alcançar misericórdia? É por isso que Deus não dá fim de uma vez por todas no mal, porque isso inclui eliminar eu e você. E aí você vê de novo a afirmação do amor de Deus, que trabalha no nosso caráter, que trabalha na nossa maneira de ser, e que vai nos transformando de glória em glória, de fé em fé, e que a cada dia a gente vai se tornando melhor, a cada dia a gente vai se assemelhando mais com o Senhor Jesus, até chegar o dia em que nós teremos o nosso corpo transformado e glorificado, e estaremos eternamente com Ele. Amém, queridos? Vamos nos colocar em pé. Feche os seus olhos por um instante, você que está em casa também. Pai, nós te agradecemos. Obrigado pela maneira como o Teu Espírito Santo fala conosco. Obrigado, Senhor, pela paciência que o Senhor tem em nos ensinar, em moldar o nosso caráter. Senhor, e neste momento nós pedimos, ajuda-nos, Pai, no crescimento da nossa vida com o Senhor Jesus. Nessa noite eu só consigo, Pai, agradecer, obrigado. Porque quando estudamos as consequências do mal que existe em nós, quando os nossos olhos são abertos para a essência que existe dentro de nós, para a moralidade corrompida, e olhamos para o Teu amor que nos alcança,
para a tua misericórdia que nos envolve e nos abraça, por teu Espírito Santo que a cada dia abre os nossos olhos e nos leva a andar em novidade de vida. Eu só consigo te agradecer, Senhor. Obrigado. Obrigado pelas transformações que o Senhor tem feito na minha vida, na vida de cada um dos meus irmãos. Obrigado porque graças ao Senhor nós não somos mais os mesmos. Obrigado porque, como diz o apóstolo Paulo, o Senhor tem edificado em nós o teu amor, o teu caráter. E a cada dia o Senhor tem nos levado a deixar características da nossa carne, características do mundo. E o desejo do nosso coração é refletir o teu caráter, o teu cheiro, o teu amor. Nós pedimos o teu auxílio, Espírito Santo. Pedimos a tua ajuda. Leva cada um dos teus filhos na tua paz, na tua segurança, guardados, protegidos, abençoados. Que sejamos, Senhor Jesus, cobertos com o sangue do Cordeiro. E que possamos, Senhor Jesus, a cada dia subir um degrau na comunhão e intimidade com o Espírito Santo. Nós te agradecemos e te louvamos em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Deus abençoe. Fiquem na paz.